Olá a todos, está no ar mais um episódio do meu podcast De Frente Comigo. Que honra, satisfação, mais uma vez, receber a sua audiência. Agora, se você está chegando por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, viu? Aproveite e se inscreva nesse canal, porque toda semana nós temos conteúdos novos e diferentes. Inclusive, o conteúdo dessa semana, vamos falar sobre imigração. Para muita gente, imigração é só tirar visto ou conseguir morar em outro país. Mas será que é só isso mesmo? Negativo. Tem muita coisa a ser falada e ser tratada. Esse é nosso tema. Então, tudo certo? Feito tudo isso? Se prepare, porque a partir de agora é De Frente Comigo. E esse assunto é muito importante, foi muito falado e muito pedido aqui no podcast Imigração. Muitas pessoas têm a vontade de sair do país. Muita gente faz planos, olha, eu não quero morar aqui não, quero ir para a Europa, quero ir para os Estados Unidos. Mas será que você sabe certinho como funciona isso? Calma, porque a partir de agora, a Ana Freitas, advogada internacionalista, vai nos tratar esse assunto tão importante. Ô, Ana, um prazer recebê-la aqui, viu? Prazer, viu? É uma, honra mesmo. Você é uma pessoa muito simpática. Eu visitei lá, né? Pois a gravação, que chique. E aí eu fiquei assim, falei, tenho que conversar com uma pessoa dessa energia pra gente, juntos, né? A gente conseguir falar sobre esse tema, esclarecer muitas dúvidas, porque muitas coisas, né, assim, são faladas, mas o nosso dever é informar e, né, fazer o nosso melhor trabalho possível. E com a especialista é melhor. Pô, meu povo, eu conheci a Ana Freitas lá no estúdio da TV Alterosa. Ela foi lá fazer uma visita, acompanhar a apresentação do programa, até porque vem novidades. Em breve ela estará também lá, já tá tudo certo, né? Ela terá uma coluna no SBT também e vamos falar mais sobre esse assunto. Falei, gente, eu preciso trazer essa moça pro podcast, porque é um assunto, Ana, que as pessoas acham que sabem, eles vão correr atrás e fica aquela emboleira toda quando precisa mesmo, sem orientação nenhuma. Por isso, você tá aqui e a minha intenção é sugar todas as informações para ensinar esse povo aí sobre imigração e principalmente educá-los aí, uma oportunidade para quem quer ir para fora do país, não é isso mesmo? Isso mesmo. Agora, eu já quero começar perguntando um pouco sobre você, Ana, porque, claro, nós vamos falar da sua atuação, mas eu gosto de humanizar nessa mesa do podcast, né? Quem que é Ana Freitas antes da Europa? Me conta a sua história, quem é você de verdade? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui apaixonada por línguas. Com 7 anos de idade, uma amiguinha minha começou a fazer inglês naquela época, né? Vou fazer 38 anos. Não era tão acessível assim para todo mundo. E aí Nem todo mundo tinha condição de Louisiana Lana, né? Eu fiz cultura, né? Outro nível. E aí eu comecei a fazer, depois eu já fui fazendo outra língua. E esses dias eu encontrei um amigo meu de infância, que é meu amigo desde os 5 anos, e ele falou assim, mas aqui, eu tô tão feliz de te ver, assim, que você ama o que você faz, porque, Pablo, eu amo o que eu faço. Eu amo mesmo. Porque as línguas, elas podem ser uma porta de entrada para um internacional, mas a gente vive num mundinho muito fechado, ainda mais num país continental como o Brasil. E aí você vai para um outro lugar, você conhece gente de tudo quanto é tipo, e isso é muito rico. Isso culturalmente, não só, né, de viajar, falar assim, fui em X país, mas de você sorver isso mesmo, de você ter esse acesso. Então, eu já era isso. Vou para fazer alguma coisa na área internacional. Eu pensei que eu iria estudar mais, que eu seria mais acadêmica ou até uma carreira diplomática. Mas aí, quando eu já estava no segundo período da faculdade, eu perguntei para um grande professor meu, eu falei, olha, para o direito, eu já falo inglês, espanhol, qual que é a próxima língua? Aí ele falou assim, as tendências mais modernas do direito brasileiro vêm todas da Alemanha hoje. Então, penal, constitucional, principalmente. Comecei a fazer o alemão, não passei num processo seletivo assim, mais ou menos na metade da faculdade, fiquei triste, mas Deus sabe de todas as coisas, e fui fazer algumas matérias lá na Alemanha. Apanhei pra caramba da língua, mas graças a Deus, assim, foi uma experiência, porque eu viajei muito e morava numa cidade que tinham 6 universidades. Então, eu tenho amigos do mundo inteiro, do Togo, da Malásia, de qualquer
lugar que você imaginar, assim, era uma cidade que tinha reator nuclear, é a sede constitucional, né, do Tribunal Alemão. Então, assim, foi muito rico nesse sentido. E, assim, eu sempre gostei de aprender. Depois fui estudar um pouquinho em Oxford, mas o que eu mais gostei disso tudo foi que isso me deu uma irresignação, assim. As coisas não podem ser assim. As coisas não podem se resolver só do jeito que é feito. Então, assim, eu fui ganhando essa dimensão de mundo. E isso é uma coisa que eu falo para todos os jovens hoje. Inclusive, me procuram muitas pessoas. Muito em breve eu vou me dedicar um pouco a ensinar para jovens, né, que querem ser advogados da área internacional, porque é realmente bem diferente. Então, assim... fui conectando tudo, né? Foi acontecendo e... O seu propósito foi sendo formado pelo que você gosta. Inclusive, meu povo, eu comecei o podcast, eu nem anunciei com a altura que deveria ser. Por exemplo, a nossa querida Ana Freitas, ela é advogada internacionalista, fundadora da Global Mobility, não é isso? O inglês é com você, tá? Mobility, tá? Ela é palestrante internacional e referência em mobilidade global. Quando você falou de palestra e aí que pretende levar isso ao conhecimento dos jovens, a experiência já tem, né? Que você já faz palestra de fora do país. Ou seja, trazer esse conceito do que se acredita para essa juventude do direito aí, que às vezes está desfocada e é um caminho importante, né, Ana? E até não só dos jovens, mas das próprias corporações, das próprias empresas, né? Porque hoje o jovem ele tem que entender que a globalização já é alguma coisa mais antiga, né? Agora a gente fala mesmo dessa liberdade geográfica e da briga de talentos que as empresas têm entre os jovens profissionais. Então, assim, é um campo que ainda não é muito explorado, mas se você é um profissional qualificado, que quer conhecer o mundo, tem uma série de opções. E eu acho também, assim, que buscar, né, novas coisas, não só para jovens do direito, mas para as empresas entenderem que a diversidade principalmente transnacional, ela traz uma riqueza, novas ideias, né, tipo, nessa era de IA, de tudo, as novas ideias, elas surgem da diversidade. Então, a minha última palestra em São Francisco foi sobre isso, como que o direito internacional... a diversidade, a sistemática dos profissionais hoje. Então, a juventude tem que entender um pouco isso, que vai ser, assim, um diferencial que eles vão ter no futuro. Eu gostei disso aí, referência para essa turma do direito. Ô, Ana, vamos agora pular um pouco sobre a questão da imigração. Daqui a pouco eu quero, inclusive, perguntar a você sobre a sua experiência, que acabou que você morou fora há muito tempo. E até pensei, poxa vida, a Ana tem experiência fora do país. Em algum momento você parou para pensar que poderia talvez morar na Europa? E por que voltar para o Brasil? Foi por esse propósito? Não, na verdade, eu falo com todo mundo que meu sonho, e em breve vou realizá-lo, é ficar meio a meio. Metade do tempo, por exemplo, 6 meses no Brasil e 6 meses fora do Brasil. Porque eu acho que o Brasil também é um país maravilhoso em vários sentidos. E morar fora também tem todos os benefícios que são diferentes, né? A vivência é diferente, mas eu assim, acho que realmente hoje, na minha fase profissional, né, que eu tô, eu me dedicaria a ficar um tempinho fora agora para consolidar. A gente tem uma filial nos Estados Unidos, então é provável, mas não sei. Vamos ver aí. Entendi, legal. Agora, você falou dos Estados Unidos, vamos começar por Estados Unidos, porque muitas pessoas que nos assistem, estão nos assistindo, são pessoas que tiveram experiência, muitos têm um sonho de ir para a América, que de uns tempos para cá as pessoas começaram a questionar, será que tá mais difícil ir para fora do país? Com a mudança, questão de presidente, foram colocadas algumas normas, algumas restrições. Como está hoje a imigração para os Estados Unidos, por exemplo? Eu vou começar a falar pelo mais óbvio. É claro que hoje, né, existe uma política imigratória. A verdade, Pablo, é que por que essa área sempre desperta tanta curiosidade ou então ela é meio obscura? Porque as regras imigratórias, de uma forma geral, elas mudam com muita volatilidade. Então, muita gente não sabia que talvez um governo Obama tenha deportado quase o mesmo número de outros governos que seriam
opostos a ele. Então, a gente não fala aqui sobre o presidente que é bom, sobre o presidente que é ruim, e sim como que essas regras, elas mudam e qual que é a finalidade delas. Então, o que a gente está entendendo agora na sistemática do governo Trump e essas questões todas que a gente está vendo de ICE e de tudo? Os Estados Unidos, ele não quer mais o imigrante ilegal, por quê? O imigrante que fica ilegal ou entra pelo México, bota sua vida em risco, ou então isso causa uma série de problemas dentro de infraestrutura do país também, de segurança das próprias pessoas. Então, o que acontece? Agora que a gente tem inteligência artificial, que a gente tem um corpo maior, né, de estruturas mesmo, tá mais fiscalizado, as informações estão sendo mais cruzadas, então isso está realmente dificultando, porque às vezes quando a gente fala de 20 anos atrás, eu pego alguns casos até hoje de pessoas que foram há 20 anos atrás. Nessa época, não tinha tanta informação, não tinham tantos dados, não tinha essa questão do digital. Então, hoje eu acredito que se você não tiver uma coerência migratória, é mais difícil mesmo de que você... igual aquela novela, né, que teve lá, que a pessoa ia... América, né? Isso. Que a pessoa ia... Então, assim, realmente, dessa forma, hoje em dia, é muito inviável. Mas se você tiver uma coerência migratória, se você estiver indo por um caminho que é o planejamento, aí que entra uma consulta de planejamento migratório, de elegibilidade, para eu ver qual que é o caminho que você deve seguir. Então, aí, se você fizer essa estratégia, não é impossível. Inclusive, é mais garantido que você consiga. Agora, você falou sobre o caminho que deve seguir. Não vou falar que é da ponte nem do rio, não. Vou falar de outra coisa. O caminho, o passo a passo, para quem tá assistindo e falou assim, poxa vida, eu tenho vontade. Qual que é o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? A gente nunca se pergunta assim, qual que é o tipo de visto? É o que você quer fazer? Qual que é a finalidade que você vai... porque a gente vai ter visto desde estudos, né, turista, ou a gente pode ir construindo isso também. Então, você fala assim, eu quero estudar nos Estados Unidos. Aí é um tipo de visto e vão ter os caminhos que vão ser os adequados, principalmente para sua idade, para sua classe social, até para a região na qual, né, para a qual você quer emigrar. Você fala assim, eu quero trabalhar, tá? Você é uma pessoa que você mesmo pode aplicar sem necessidade de ter um patrocinador, um sponsor? Ou não, você vai ser uma pessoa que vai ser contratada? Aí é outro caminho completamente diferente. Eu quero fazer um visto de investidor. É outro caminho completamente diferente. Eu vou me casar com alguém. Eu nasci lá nos Estados Unidos e quero passar, por exemplo, o green card para meus pais, porque meus pais querem morar aqui. Então, assim... E da mesma forma a Europa. A pessoa pode também decidir, falar, eu quero morar lá. Você também faz um planejamento para quem quer morar fora do país e conquistar talvez a oportunidade? Mas exatamente. Então a gente teria, por exemplo, algumas estratégias. Então, assim, se você tem uma empresa aqui, a gente pode fazer uma filial da empresa lá. E aí a gente fazer um visto de executivo, de empresário e evoluir com o tempo. Ou então você é um profissional, um médico. A gente faz um visto de habilidades especiais, você é um pesquisador, uma pessoa... Aí tem os EBs, né? Então, assim, é uma gama, assim... Eu tenho que pegar. Como que funciona? Eu te pergunto, qual que é o seu objetivo, para quando que você quer ir, sua família vai, e aí você vai me passar como se fosse um currículo seu. Você me passando esse resumo, eu destrincho, faço uma anamnese quase médica, assim, de tudo que a gente vai poder, e aí a gente monta uma estratégia. Então, a gente fala, você quer ir mais rápido, mas você vai querer... você pode esperar mais um tempo. Então, isso tudo muda, isso tudo difere. Que legal, então por isso que é importante essa orientação. E na experiência de vocês, você já deve ter visto de tudo. Qual o caso mais bizarro ali que talvez... vamos falar nem bizarro, mas uma negativa que fala, puxa vida, nunca imaginei que fosse acontecer isso. Teve algum case disso? Olha, nossa negativa não, mas o que é essa questão do visto cancelado ou negado sem a pessoa... Era aquele perfil que você falava assim, nossa, tudo certo. É o perfil da pessoa que tem dinheiro, que tem vínculo com o Brasil. Por que ela não conseguiu esse visto de turista? Porque ela tem uma idade legal... Por que isso acontece?
existem coisas que ninguém fala, que principalmente se a gente tem outro Pablo, Thiago, que tem um crime e isso pode ser uma causa de uma negativa, de um visto. Só. Porque é um homônimo. Pode ser que você foi e voltou para os Estados Unidos. Eu já fiquei barrado na Argentina por homônimo. Sério. Fiquei um tempinho lá pra até esclarecer que era... Isso é muito comum. Não sei se o outro também era careca, talvez bater a foto, né, sei lá. Mas essa questão do homônimo é muito comum. E eu tenho, assim, muitos casos que a gente reverte por meio disso. Ou então, você foi e voltou dos Estados Unidos, só que não constou, o sistema deu um erro e não constou que você saiu. Então, fica como se você tivesse ficado lá. E Olha isso só. é muito... E isso acontece com gente, desde classes mais simples até pessoas com bastante dinheiro. Então, o que a pessoa... Quando ela me procura para entender a negativa dela, eu falo, ó, como que você respondeu? Então, eu pego para ver se não... né? Porque se não fui eu que apliquei. Como que isso foi falado? O que foi perguntado? Uma das coisas que são mais importantes na entrevista do consulado é o que foi perguntado a ela. Então, assim, eu tenho um cliente... esse caso é interessantíssimo, que o cara é muito rico, muito rico. Ele foi no próprio jatinho dele para entrevista do consulado. Olha então, só. não seria um problema de dinheiro. E ele já... Aí, a gente estava com uma hipótese de que ele teve um visto L, um visto de executivo, né, de dono de empresa, de quem tem filial de empresa lá, e que teria acontecido alguma informação errada nesse visto. Então, o que eu fiz? Eu fiz toda essa pesquisa. Então, eu pego a certidão de movimentos migratórios na Polícia Federal para comprovar que a pessoa foi e voltou, que o registro tá certo. Eu pego toda essa questão criminal da pessoa. A gente vai juntando tudo isso. E aí, a gente juntou também, ó, esse daqui era o visto que ele tinha. Ele pediu para esse visto ser baixado, porque ele voltou para o Brasil, a empreitada não deu certo. E aí... Quando eu preparei isso, na própria reaplicação, eles já perguntaram outra coisa que demonstrou o que era. Olha só. Então, na verdade, a gente nunca vai ter certeza do que é, mas com estratégia dá para você ir esmiuçando as possíveis causas, porque não era uma questão de dinheiro ou de... Então, isso também pode acontecer. Que legal. E quando entra em cena o advogado, a apreciação do consulado muda? Que aí percebe-se que talvez tenha a instrução, a garantia ali talvez da documentação, ou não muda nada? O consulado, ele gosta que a própria pessoa vá sem representar. Ele dá mais, vamos supor, ele vai dar mais peso se a própria pessoa sozinha for. Então, a gente orienta a estratégia, orienta de como que a pessoa... Mas eles querem que, assim, quanto menos preparo para eles pegarem uma mentira, pegarem uma inconsistência mesmo. Mas, em algumas situações, eles não acham ruim, né? Que o advogado, ele entre... Principalmente em caso de defesa, né? Porque negativa. Na verdade, não existe uma defesa de negativa. Sempre é reaplicação quando você quando depende, né, do caso. Quando você recebe, por exemplo, que você não tem vínculos. Mas quando, por exemplo, você cometeu algum erro e que eles te dão uma chance de um waiver, que é um perdão... E aí são casos muito específicos, aí quase a maioria das vezes é feito sim por meio de advogado, porque aí entram questões bem mais jurídicas mesmo. Agora, você falou de inteligência artificial um pouco antes aí. Uhum. A inteligência artificial, ela mudou o trabalho do advogado nessa seara? Mudou, assim, porque a gente consegue, por exemplo, a gente tem que fazer as pessoas entenderem que hoje em dia está aberto as redes sociais, inclusive é obrigatório que você, para aplicar o visto, abra as suas redes sociais. Então, é muito provável que se você tiver rede social fechada, eles vão negar seu visto. E aí, você vai falar alguma coisa... Sério? A pessoa às vezes tem um visto negado porque a rede social tá fechada? Só isso? Ou porque ela fala uma coisa no formulário e na rede social fala outra coisa. Olha só, eu tenho uma tia que foi agora fazer tentativa de tirar o visto. Aí foi a família inteira, ela, as filhas, pra turismo. Só ela não passou. Não tá entendendo nada até hoje. Antes de eu te conhecer, né? Depois a gente conversa. Aí a gente vai conversar. Mas é uma coisa que pode ser simples às vezes e a pessoa...
Tem a negativa. A negativa e, assim, por exemplo, a gente tem que entender que tem uma barreira da língua. Um oficial consular, a Dani chegou e falou assim, gente, eu falei que meu marido trabalhava na Fiat, o oficial consular falou que não sabia o que era Fiat. Gente, são pessoas de outro país. Então, até a forma que você... Tem que mastigar, deixar tudo... E de acordo com até a própria língua deles. Então, assim, é isso, a casa é deles. O visto é um presente. O visto não é, porque eu preenchi os requisitos, não. É igual prompt de inteligência artificial. Quanto mais você deixar ele certinho, vai bater, vai agilizar. E hoje, as inteligências artificiais, elas buscam mesmo, assim, então, coisas, tá? Eles olham no Google Earth se você tem mesmo o estabelecimento que você falou. Eles vão lá e olham se no endereço tem. Se você realmente tem essa casa. E isso a IA já faz. Eu tava auxiliando num caso de green card de casamento. E aí era um casamento real. E aí o oficial lá na entrevista, eles já estavam lá nos Estados Unidos, né? Na entrevista final, ficou perguntando pra ela, olha, você realmente tem um casamento real? Aí ela, sim, nosso casamento é real. Aí ele separou os dois, botou pressão nela, pra botar pressão nele também pra ver se alguém ia ceder. E aí eles perguntaram assim pra ela, então por que no dia tal você estava num voo com seu ex-marido? Eles pegam... Que isso! Quase que acabou o casamento ali, né? Não, mas é porque eles tinham um filho em comum que estava se formando. Então tava tudo certo. Então eles estavam viajando. Mas isso acontece bastante, tá? Que isso, imagine só. Então, assim, eles sabem quem que tá no voo. Ele bate seu nome lá, aí puxa... Mas, peraí, no formulário o ex-marido é esse nome. E ele tá nesse mesmo voo, então assim... Caramba, hein? Bem criterioso. Muito. Separa o casal, olha, o que ela mais gosta de comer, qual a fruta predileta. É assim, assim. É assim. Imagina só, que doideira. É assim, gente. Mas é interessante, é interessante. Aí a expertise que vocês têm aí com essa rotina, vão descobrindo cada caso como esse, somando. E uma coisa que a gente às vezes nunca imaginaria, como deixar a rede social fechada. Que legal isso aí, tô adorando o assunto. Você que tá acompanhando esse podcast, tá curtindo esse conteúdo? Eu tenho certeza que tá gostando. Principalmente se é de Valadares também, que adora viajar para os Estados Unidos. A audiência que tá em cima, tá bombando. Ó, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante, tá? Porque conteúdos iguais a esse nós temos sempre aqui, viu? Então não perca. Mas esse aqui é diferenciado, viu? Já marca aqui nos seus comentários se você tiver alguma dúvida, porque depois a querida Ana Freitas pode responder você também de um assunto que talvez a gente não tenha dito aqui. E aí vocês podem entrar em contato que ela resolve. Agora, ô Ana, tô gostando disso. Tô gostando desse assunto, não é porque eu tô querendo viajar, não. Mas é que as pessoas ainda têm alguns erros primários e cometem esses erros por não entender que é uma consultoria, fazer tudo planejado faz a diferença, né? Eu acho que a era da desinformação também da rede social, dessas fake news, né? Fala-se muita coisa que às vezes não tem, né? Que não tem uma verdade ou meias verdades. Então, quando a gente tá falando e assim, por exemplo, é muito comum falar, olha, pode ir como turista e a criança pode estudar na escola, né? Numa escola pública com estado de turista. O tanto de gente que eu vi que praticamente acabou com o histórico imigratório do filho que poderia depois fazer uma universidade, porque eles escutam, porque as comunidades falam essas coisas. Então, assim, é um pouco... Eu decidi fazer a coluna da SBTC também, Mitos e Verdades, por conta disso, porque a gente vê... E são pessoas, e as pessoas elas têm até um pouco de dificuldade de acreditar na gente. Olha então, só, acreditam tanto fielmente em quem falou. Porque meu primo foi, o filho e já tá lá na EMEI, lá do Brooklyn, né? Não existe nem EMEI lá. Não, mas pode até ter, só que depois se pegar... né? Então vão ter. Então, assim, até você ter uma multa de trânsito, principalmente você não pagar, gente, hospital, porque lá os custos são caros. Então, isso também faz com que você fique assim numa blacklist lá. Então, a gente consegue fazer um FOIA, que é um pedido de informações ao governo. E aí, a gente vai pedir um FOIA em cada órgão. Então, se foi visto, se você teve corte, é outro. Se você... Então, a gente pede
como se fosse, né, uma pesquisa mesmo. E aí a gente vai juntando esses quebra-cabeças, porque não é uma ciência exata. Exatamente. O brasileiro ainda acredita que essa internacionalização é só para milionário? Porque é possível outras pessoas de outras classes, né? Com certeza. Existem países que vão ser mais fáceis pela demanda de trabalho. Então, agora indo um pouco... Isso não se aplica tanto por conta temporal, porque demora-se mais... as pessoas que não são muito qualificadas nos Estados Unidos, mas na Europa não é tão difícil assim. O que acontece? Na Europa, eles têm certos tipos de profissões que cada país vai chamar de uma coisa, que lá na França é métier en tension, aí vão ter sempre as listas, na Espanha, cada província que tem um pouquinho mais de autonomia tem aquelas profissões que eles não têm ninguém para fazer isso lá, então é um pouco facilitado para ir, mas sempre não tem jeitinho, a pessoa, aí eu sempre faço essas consultas imigratórias, falo, olha gente, vai lá no site de emprego, igual a gente entra aqui, a gente não se inscreve lá nos sites para fazer o processo seletivo, eles vão chamar, então assim, já fiz diversos vistos de trabalho para a Europa, e a diferença é que aqui no Brasil quase ninguém faz essa primeira etapa. Então, se a pessoa arrumar alguém interessado, porque eu não consigo arrumar uma pessoa interessada em dar trabalho para outra pessoa, e essa pessoa quer ir, eu faço esse meio campo, porque basicamente, mais ou menos, o empregador tem que pedir para o Ministério do Trabalho de cada país, comprovar que não tem pessoa para fazer esse trabalho, ter uma aprovação. E aí eu ajudo nesse trâmite. Exportar essa mão de obra. E aí pode ser uma mão de obra ou mais ou menos qualificada, mas é uma mão de obra desejada. Então, assim, a gente acabou de fazer... lá na empresa, a gente levou operadores que eram, assim, até não é um nível muito desenvolvido, mas operadores de energia eólica. E, assim, levamos todas as famílias, umas 20 famílias para a França. E aí a gente já auxiliou, eu faço um trabalho muito legal com a doutora Lídia que mora lá, então a gente já explica como que é a escola, como que é o plano de saúde, como que é para você se registrar. Então mastiga tudo para essa pessoa, que legal. Então, assim, eu, particularmente por ter morado na Alemanha, então eu faço bastante de vários profissionais, então tô mexendo num caso legal agora. É um oceano, né, de coisas. Eu tô até focada mais em alguns tipos de trabalho, hoje em dia mais com empresas, porque a gente não dá conta, né, de fazer tudo, mas eu quero, entendeu? Eu quero isso mesmo, que as pessoas entendam a possibilidade. Então, assim, não é só quem tem dinheiro que vai. Eu tinha vários amigos meus que ganhavam uma bolsa ou era aprovado numa universidade e dava para viver com um dinheirinho, às vezes, que eles trabalhavam na própria universidade, alguma coisa assim. Então, é muito mais fácil mesmo. Agora, você falou sobre mobilidade global. Eu queria que você detalhasse, explicasse um pouco para quem nos assiste o que de fato seria essa expressão que você usa e a sua atuação com mobilidade global. As pessoas que entendem mais sobre isso, existem vários tipos de palavras que vão se referir a isso. Então, por exemplo, quem trabalha em empresa que traz estrangeiro para o Brasil, que a gente, não sei se você sabe, a gente tem a autorização de residência que é tipo Green Card brasileiro. Sim. E aí, eles usam muito o termo expatriados. Quando as pessoas vão morar para trabalhar em outro lugar, eles falam muito em relocação, relocation. Só que a realidade agora por exemplo, meus clientes que eu mexo muito com mineradora, siderurgia e tal, são pessoas que às vezes na mesma semana tem que estar em 3 países diferentes. E, às vezes, esse compromisso, ele nasce em cima da hora, porque é uma negociação que está sendo feita. E, dependendo da nacionalidade dessa pessoa, o visto vai ser mais fácil ou mais difícil. Inclusive, quando teve a primeira rusga entre Estados Unidos, né, que teve aquele bombardeio até em Dubai, etc., tinha executivos meus que a gente teve que correr para passar eles por terra porque o espaço aéreo fechou. Então, a mobilidade global realmente, eu tenho que conseguir fazer com que a pessoa
esteja num local porque ela vai perder dinheiro. Então, é um empresário, eu tenho muitas modelos de Fashion Week. Então, há mais ou menos... Foi no dia do primeiro jogo do Brasil, eu tava em São Paulo, numa feira. E um dono de uma agência de modelos me ligou e falou, Carol, eu tenho uma capa de Vogue, é uma australiana que tá aqui em Nova York, vai precisar ir pro Brasil, o e-visa dela não sai, porque australianos, canadenses e americanos têm que ter um e-visa, não é difícil de fazer, mas ele demora alguns dias úteis, eles fizeram em cima da hora, porque assim, não, eu quero essa modelo, fechou essa modelo. Oportunidade, Aí, nós fizemos um trabalho hercúleo para conseguir a emissão desse e-visa a tempo, porque seria um prejuízo de 1 milhão. Nossa Porque senhora. é o local que é reservado, são os fotógrafos, as outros modelos. Então, assim, a mobilidade global é isso. Eu preciso mover uma pessoa de um país para o outro, principalmente por um compromisso profissional, que hoje em dia é mais meu enfoque. E aí, esses cases meus de sucesso são mais ou menos nisso, assim. Que legal. Então você vai desde o perfil que tá bloqueado da pessoa simples até a modelo milionária lá para fazer a defesa. Que legal, gostei. Então você tem expertise e experiência em todos os âmbitos ali. Então, de toda forma, não muda nada de um pro outro que deseja de fato ser um imigrante, enfim, sair do país. Que essa consultoria antecipada vale tudo, né? Vale tudo. E o negócio é porque, assim, o povo pensa que é só o visto ou só a autorização de residência, mas e seus bens? E o tributário? A modelo, ela trabalha em três países diferentes. Ela recebe na Europa, ela recebe nos Estados Unidos, ela recebe no Brasil. Ela vai pagar... então, assim... Eu amo o que eu faço mesmo de verdade, porque é estratégico. Não é uma coisa. Então, assim, a sua solução não vai ser a mesma Cada solução. caso é um caso. E eu tenho que entender o porquê que a pessoa vai querer. O que é mais simples. Porque às vezes a pessoa tá assim, não, eu tenho passaporte português e eu quero ir para os Estados Unidos, então eu vou fazer um visto de investidor. Por quê? O brasileiro comum, para ter um visto de investidor, ele tem que investir mais ou menos $1 milhão. A pessoa que é europeia, pelo Tratado de Amizade, vai aplicar um visto E2, que é necessário só $150 mil. Então, até um brasileiro ter uma dupla cidadania europeia... Facilita para ele ir para os Estados Unidos. Então, assim, são várias outras questões. As cidadanias europeias, por exemplo, tiveram várias competições nos países árabes, que só por você ter esse tipo de passaporte, você fazia uma autorização eletrônica. E o brasileiro teria que ir tirar um visto super complicado. Então, assim, a gente fez, né, Então, assim, diversos jogadores de futebol a gente já fez nessas cidadanias, porque facilita. Se você tiver, né, por exemplo, minha esposa tem na família dela uma possibilidade, a gente faz esse estudo genealógico, porque seu filho pode estudar nas melhores faculdades da Europa, como se europeu fosse, e então isso dá uma mobilidade muito grande. E também pessoas que são novas... e que, por exemplo, tem um emprego fixo, que trabalham online. A gente faz muito, principalmente desses meninos mais novos que trabalham nessas startups, que dão esses booms, vistos de nômade digital. Falar, agora eu quero morar em Malta. Eu vou morar... Então, assim, entendeu? Mobilidade global... Como é que é a expressão? Nômade digital? Nômade digital é um tipo de visto. O Brasil também tem. Então, ele recebe pessoas que trabalham online... E que tem que ter sempre um requisito de ter um ganho X. Tem na Espanha, tem em vários países. Então, a mobilidade global, ela mudou. Porque você pode ser um médico que trabalha apenas com um laudo e eu faço um visto para você poder morar em Portugal. Eles vão te mandar as imagens e então você continua trabalhando com o que você faz aqui. Às vezes, sem precisar de revalidar seu diploma, mas tendo a mobilidade, você vai ter uma experiência fora. Legal. Tem muitas dúvidas aqui para eu tirar com você, muitas perguntas, mas eu quero tirar de forma diferente. Por isso, todo episódio do nosso podcast eu tenho um quadro. E o seu quadro vai entrar agora, pode ser? Pode ser. Ô, Léo, então solta e prepara pra gente o quadro aqui da Ana Freitas, Mitos e Verdades. Roda aí, meu filho.
Ana, esse é o quadro Mitos e Verdades. São perguntas objetivas aqui, que eu separei de muitas pessoas, coloquei no meu Instagram, e muitas dúvidas que eu tenho também. O Chiquinho tá doido pra sair de Sabará, não sabe o dia que ele vai mudar ou vai migrar pra qualquer canto. Ele já tentou emigrar aqui em Belo Horizonte, não deu certo, não. Deportaram aí pra Sabará. Mas aí o mito e verdade é você que vai me dizer. Por isso eu te pergunto, Ana Freitas, qualquer pessoa consegue morar nos Estados Unidos? Isso é mito ou é verdade? Qualquer um pode? É mito. Porque os Estados Unidos é o que a gente estava falando aqui antes de começar, né? Você não vai chamar qualquer pessoa para sua casa, é uma questão de defesa, né? A gente fala isso, né, no direito internacional de soberania. Então, hoje em dia, pelo histórico que tinha, né, de ter muitos imigrantes ilegais, disso ter afetado a economia de certa forma, principalmente a questão médica, entre outros fatores que eu não vou entrar. Hoje em dia a gente vê que não é privilegiado as pessoas que não vão trazer uma contribuição para os Estados Unidos. Ou seja, não é simplesmente você falar, eu quero ir para lá e vou morar. Você tem que provar. Se você é uma pessoa que vai estar causando empregos, se você vai estar fazendo investimentos que vão trazer um ganho. Então, simplesmente você falar, a imigração que o Trump não quer é essa imigração familiar em cadeia, que uma pessoa vai levando a outra, vai puxando. Então, isso é o que ele tá batendo, né, mais na tecla. E agora foi aprovado um pacote, inclusive, bilionário de mais... como que eu vou te dizer, de fiscalização não só eletrônica, mas das fronteiras, do muro, de tudo lá contra isso. Mas as pessoas que são da ciência, da tecnologia, da engenharia, da matemática, das pesquisas, os médicos, essas pessoas que vão sanar uma dor. Então, o que acontece? Se você é um médico especializado em dermatologia para pessoas mais idosas, você vai sanar uma dor de um lugar, por exemplo, a Flórida, que não tem médico e que tem uma população mais velha. Então, isso vai depender muito. Então, assim, tem pessoas que vão ter uma experiência na área de petróleo e aí vai lá pro Texas para... Então, assim, são N possibilidades, mas eu tenho que entender o que essa pessoa resolve e o que ela vai gerar. Oferecer de certa forma. Então, hoje é privilegiado isso. Tá certo. Responda pra mim, mito ou verdade? Tem um portal que sai de Valadares pra América? Tô brincando, não é isso não. A pergunta é diferente. Comprou um imóvel, garante visto? Me conta. De jeito nenhum. Inclusive, né, isso pode gerar questionamentos sobre sua real intenção. Então, por exemplo, se você quer morar, você vai ter que ver essa elegibilidade. Uma coisa é você ter um imóvel, investir num imóvel, porque isso está até girando a economia dos Estados Unidos. Mas aí, por exemplo, você vai falar, olha, eu comprei um imóvel agora de investimento, porque, inclusive, é inteligente que a gente dolarize nosso patrimônio, né? Então, mas você, desde o início, falou que você queria morar lá? Você mentiu? Como é que foi? Então, depende do seu discurso. Se você fala assim, eu vou comprar um imóvel, aí depois eu vou abrir a empresa, eu vou viabilizar essa empresa, ou então eu vou arrumar esse emprego, vou ter o visto antes e depois eu vou mudar, aí, ok. Se você, acontece com alguns clientes meus, e cliente assim, que mora, né, não sei se ele ainda tem essa casa, ele estava vendendo à época, né, 2 quarteirões da casa do Silvio Santos em Celebration. Então, uma casona. Uau! Ele, toda vez que ele chegava nos Estados Unidos, ele questionava. E olha que ele emprestava a casa, ou então alugava espontaneamente para um evento ou para outro. E ele fala, você não pode ter um ganho financeiro que não seja especulação imobiliária, ou você vir para uma época de verão, porque você não declarou isso. Então, você faça... Nossa Senhora. Então, assim, sabe? Então, você tem que ter a opção clara. Você tem que demonstrar claramente desde o início. Você não pode... Faz sentido. Ana, agora é mito ou verdade que Portugal continua sendo a porta de entrada mais fácil?
Muitos dizem isso até hoje. Não, isso é mito. Isso era verdade até a época, eu não vou lembrar exatamente, mas foi meados de 2024 que a manifestação de interesse acabou. Antigamente, principalmente o brasileiro e alguns outros países, por ser de língua portuguesa, pelos tratados internacionais, você poderia ir como turista para Portugal, aí você chegou lá e faria uma manifestação de interesse. Eu manifesto que eu quero morar aqui. E aí, isso era uma coisa que era possível, só que isso gerou um transtorno de ter muitos imigrantes que abarrotaram o sistema de Portugal, e também teve um outro visto, que foi visto de procura de trabalho, porque o que estava acontecendo? Todos os portugueses mais jovens que se formavam nas faculdades, pelo salário mínimo português ser o mais baixo da Europa, eles iam para outros países, iam para a Suíça, iam para a França, porque eles são europeus, podem morar em qualquer lugar e trabalhar, então eles buscavam melhor. Com razão, claro. E aí, iniciou-se esse visto, foi um boom que não foi esperado, junto com essa manifestação de interesse, isso tudo contribuiu para um contingente de muitas pessoas tentando se regularizar lá, já estando lá. E isso causou o bug do sistema migratório. Então, vamos supor, você estava estudando na faculdade, você tinha que emitir sua carteirinha, né, sua autorização de residência, e você não tinha data para fazer isso. Então, diversas vezes, eu tive que fazer dossiês para os meus clientes que a pessoa ficava com um visto de entrada ou até só com a manifestação de interesse e um decreto feito pelo executivo que estendia essa autorização. Isso foi um Frankenstein mesmo, imigratório, pela necessidade. Então, eles aboliram isso. E aí, com essa questão de ter muita falsificação de contratos, de muitas empresas vender contrato para a pessoa ir lá trabalhar ou buscar um trabalho, porque você precisa, né, demonstrar certos requisitos, os consulados ficaram mais exigentes com a documentação. Inclusive agora, eu não sei quando que isso vai voltar, foi suspenso esse visto de procura de trabalho e apenas quem está emitindo o visto é a embaixada em Brasília. Antes os outros consulados também emitiram. Então, assim, Portugal tá bem complicado mesmo agora. Olha só, hein? Agora, uma dúvida que eu tenho disso. Você falou sobre os países que recebem pessoas como mão de obra. Sempre foi falado no passado, até salvo engano, Canadá, a população tem envelhecido. E existe isso mesmo dos países tentar ofertarem talvez oportunidade para as pessoas irem para lá? Eles ofertam, mas é sempre isso. Uma coisa que eu quero bater muito, né, na tecla, gente, é que assim, vocês têm que buscar mesmo nos sites oficiais, igual quando a gente, né, faz os currículos aqui do Brasil para se candidatar. Eu, infelizmente ou felizmente, ajudei diversas pessoas que caíram em golpes. Olha só. Se passando por empresas que estavam ofertando o trabalho e falavam assim, você tem que pagar $5.000. Adiantar. Isso e aquilo. Então, assim, engenheiros, tá? Sentaram na minha mesa e aí eu falava assim, mas aqui, seu perfil não é desse visto. Eu ligava pra ele na frente dele, assim, ó, botava no Viva Voz, aí a empresa falava assim, não existe essa pessoa trabalhando aqui, a gente não tem essa vaga. E então, assim, aí muitos golpes aconteceram. Então, hoje em dia, o brasileiro, ele ainda tem medo de aplicar para esse tipo de vaga, para ver. Então, assim, procurem até o Ministério do Trabalho, por exemplo, no Canadá, que você citou, né? Lá também são as províncias. Então, elas são assim como os Estados Unidos, que os estados têm federativos, eles têm as próprias leis, difere um pouco. Então, a gente consegue... tem os sites oficiais lá, da onde buscar emprego, de como fazer. Então, assim, não existe forma fácil. Você tem que passar por um processo seletivo. Se você vai para um país de língua inglesa, você realmente tem que ter esse nível. Então, quando eu faço meu planejamento, minha consulta de planejamento migratório, eu sempre falo, você não fala nada de inglês, é daqui 1 ano e meio que a gente vai conseguir ir. Porque você precisa ter esse nível. E no Canadá, inclusive...
tem uma questão que é um pouco diferente, que é o seguinte: se você falar francês, porque lá também algumas províncias falam francês, mesmo que você não tiver, seja um profissional muito qualificado, você consegue trabalhar lá pela necessidade de profissionais hoje que falem francês. Olha só que legal. Alemanha, Canadá, Austrália, todos eles têm... Difere, claro, um do outro, mas é tipo um sistema baseado em pontos. Então é como se fosse seu currículo, igual a gente faz aqui em concurso, currículo Lattes, quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem fala melhor inglês, quem tem mais tempo de serviço, ou quem tem isso. E aí, esses pontos fazem com que você possa ganhar um visto para ir lá e aí buscar o trabalho, mas eles fazem a triagem antes. Olha que bacana. Você não precisa de ter um trabalho, uma vaga. Mas aí você tem que ser um profissional bem top. Você morou na França já? Não, eu morava na fronteira da França, na Alemanha. Então eu tava... Dizem que na França não tem pão francês, é verdade? Ouvi falar sobre isso. O pão francês não, eles comem mais a baguete, né? Né? Tem outra. Me conta uma coisa, se é mito ou verdade. Quem teve o visto negado nunca mais consegue aprovação? Não, isso é mito. Mas, claro que dificulta se a gente não descobrir o que levou à negativa. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu já diversas vezes consegui não só a aprovação de pessoas que tiveram visto negado, como visto cancelado, que é um pouco pior, porque a pessoa... isso acontece muito, Pablo. Muitas pessoas já têm o visto lá no passaporte, comprou a viagem com a família pra Disney, lá dentro do avião eles tiram e falam, não vai embarcar porque seu visto foi cancelado. Dentro do avião? Meu Deus do céu, que constrangimento. Não, são muitos casos mesmo. Aí vou te dar um exemplo. Uma pessoa teve uma doença. E outra coisa, os brasileiros, eles acham, eu tenho direito de ficar 6 meses como turista. Não, quando você aplica seu visto, eles te perguntam, o que você vai fazer? Aí você vai falar assim, eu vou com a minha família para os Estados Unidos, para Disney. Se o agente consular, o agente da fronteira da CBP lá, né, quando você entra e ele te pergunta isso, ele joga no sistema, se ele quiser te dar só 15 dias, ele pode te dar. É? Mas ele pode dar até 6 meses. Ele pode decidir quantos dias eu posso ver o Mickey? Pode, porque você vai ter que mostrar a reserva da passagem aérea, a reserva do hotel. Então, se ele achar que o dinheiro que você tá levando, o dinheiro que você tá levando. Então, se ele achar que ele quer dar menos tempo, e isso é um dos maiores erros dos brasileiros. Aí, o que acontece? Só, gente, você tem o visto cancelado, porque você tem overstay. Você fica mais tempo do que lhe foi permitido. Uma punição. Então, isso é uma punição. Então, pode ser isso também. E pra reverter nesses casos de visto cancelado, aí é outra história, né? Assim, tem casos que os vistos cancelados acontecem desde fraudes de você tem um passaporte clonado, aí é um pouco mais defensável, porque a gente mostra, né, que você nunca esteve lá, você realmente teve um BO, isso acontece muito. O passaporte brasileiro, ele é bem clonado nesse sentido. E assim... Você consegue se lembrar de um caso mais difícil que você fez a defesa? Dos de alguma Estados negativa. Unidos? De uma negativa? Qualquer. Então, existem 2 casos. Que teve um caso que envolveu, inclusive, uma análise criminal, porque essa pessoa já tinha cometido um crime. E depende do tipo de crime. Não quer dizer que porque você cometeu um crime, você nunca mais vai ter um visto. Mas, por exemplo, essa pessoa entrou com um monte de dinheiro na cueca. Nossa Senhora. E então... Mesmo com a passagem de crime, ele ainda tentou entrar com... Não, ele ainda não tinha... Esse foi o crime. Ele ficou preso lá, porque... Para os Estados Unidos, a lavagem de dinheiro é um dos piores crimes que você possa fazer. Então, às vezes, você pode ter atropelado uma pessoa sem querer e matou e você cometeu um crime. É melhor para eles, na cabeça deles, se você comprovar isso, do que você fazer um... Então, assim, tem pessoa que tem iate, que tem... Então, assim, você tem isso de lavagem de dinheiro? Ou um crime ambiental e você... não falou um crime tributário. Então, assim, tem casos que são mais desafiadores.
Tem caso de pessoas que cometem várias, né, pequenas infrações e vão se enrolando. Mas... Você tá doido, imagina só. Agora, você falou sobre empresas também, Ana. Quando que uma empresa precisa pensar sobre essa internacionalização, por exemplo? Olha... Independentemente do porte dela. Porque quem está nos assistindo está pensando, poxa vida, minha empresa está crescendo. E eu devo me preparar, eu vou começar a exportar. E qual o momento que ela tem que pensar sobre isso? Eu acho que todo mundo tem que pensar. Não só o profissional, o estudante, a empresa. Porque a gente está numa sistemática global agora de que, gente, nós temos que entender que... esse conflito, por exemplo, dos Estados Unidos e do Irã, por causa, né, de nuclear, fecha o Estreito de Hormuz, de uma semana para outra, uma importação que eu estava ajudando a fazer de aparelho de academia aumentou, assim, 20 vezes o frete. Olha só. Ou a gente vai ficar sem conseguir exportar nossa carne, nosso café. Então, isso tem as consequências que são, assim... não é só a consequência da guerra, é a consequência do financeiro, do econômico. Aí as taxas de juros, elas mudam. Então, isso é por que que eu gosto de entender esse contexto 360 para a gente conseguir falar assim, eu acredito que as empresas, elas têm que estar preparadas, porque... reforma tributária tá aí batendo as portas. Então, sei lá, você não quer fazer talvez uma estratégia societária internacional de colocar o dinheiro em outro lugar ou abrir uma operação talvez num país igual tá todo mundo agora, o queridinho é Paraguai. Então, assim, tem algumas manobras ou algumas questões que o empresário tem que começar a pensar, porque a gente tem que ter um plano A, B, C, né? Não tem que colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, eu acho que o internacional hoje, ainda mais com a startup, ainda mais com a internet, ainda mais com a tecnologia, ela não é uma realidade só. Ela é um imperativo, imperativo para a gente sobreviver e para a gente também conseguir. Então, assim, se eu te perguntasse, a sua empresa hoje, ela estaria, vamos supor, se fosse inviabilizada aqui no Brasil sua operação, você teria uma segunda chance? A maioria não tem. A maioria não tem. Você falou sobre auxiliar uma empresa em exportação, importação. Hoje o seu escritório faz isso, como por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma rede de academias e toda hora está na China, visitando equipamento, conhecendo. A sua empresa auxilia também nesse trâmite dessa internacionalização? Sim, a gente auxilia, e a questão é a seguinte, eu amei a China também, eu estive lá a trabalho também e a gente aproveitou para... e não é só a China, são tantas oportunidades em tantos lugares... não só na importação, na exportação, em tudo. Vocês estavam falando mais cedo de café. Lá, os chineses amam café, porque tradicionalmente só chá, um café lá é caríssimo. Então, assim, como que você vai fazer esses negócios? Esses dias eu estava numa palestra da Câmara de Comércio da China. Gente, o que mais tem é oportunidade para fazer negócio com a China. Você sabia... que agora a gente mexe com dados, com nuvem. Então, a China tem data center submarinos. Ou seja... Uau, que chique. O próprio mar refrigera o local onde os dados são colocados. É tipo assim... Sensacional. 1 milhão de possibilidades mesmo. Então, assim... Eles estão lá longe já, gente. Não, mas assim, eu acho que a gente tem que... Né, a Europa, por não ter tanta questão, e a China também, por não ter tanta questão de, igual a gente tem tantos recursos naturais, eles são obrigados a ter soluções ecológicas e de energia. A gente estava lá, aí a guia falou com a gente que eles têm férias coletivas no meio do ano porque falta a luz na China. Falou uma coisa interessante. Hoje eu dei uma notícia no jornal que uma empresa aqui estava fazendo mineração, né, de criptomoedas. E aí eu fui entender um pouco sobre isso, eu não tinha conhecimento. Na China é proibido a mineração. No Brasil não é proibido. Mas na China é proibido pelo mesmo fato. O Brasil deu problema essa matéria porque tinha um gato lá de energia para sustentar o servidor. E na China é proibido justamente por causa do conta da energia. Para sustentar esses servidores, o consumo de energia é altíssimo. Olha que doideira. E aí você vem trazendo um dado. As empresas agora têm os robôs para substituir as pessoas, principalmente nos chãos de fábrica, porque eles podem trabalhar no escuro.
Olha sem só. gastar energia. Caramba, hein? São coisas assim muito. Aí como que não ficar apaixonada com o meu trabalho? Como Sensacional. não? Então é isso, assim. Eu acho que a gente tem que desenvolver mesmo essa consciência, conhecer e é isso. O mundo ainda tem muito a ser explorado e tudo que eu puder sorver, estudar, fazer e trazer. E assim, como eu vejo que você é apaixonado também, né, por informar, você é super comunicativo, engraçado. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, mas também pensar qual que é o meu legado, como que eu posso resolver questões que ajudam, né? Então, e o internacional também tem a questão humanitária. Esses dias eu tava conversando com uma moça que é faxineira de um lugar que eu fiz uma imersão de business, né, de negócio. Aí ela falou comigo, você pode ajudar a trazer minha mãe? Eu acredito que era do Afeganistão. Aí ela falou assim, meu pai jogou ácido na cara dela. Nossa. Então, assim, a gente tem uma gama de coisas que a gente não entende. Mas é isso, buscar informação e o que eu puder ajudar vocês, não só né, na questão imigratória, mas assim, mapeamento. Então, o que a gente fala não estamos falando de imigração, a gente está falando de inteligência estratégica, arquitetura estratégica internacional, para fazer uma análise 360, não só do mundo da geopolítica, mas da situação, e a gente tem que estudar a lei do momento, porque também muda. E aí, então, é um desafio legal. Nós estamos indo para a reta final do podcast e eu queria que você pensasse aí realmente uma mensagem, já começou a responder o que eu estava precisando, mas uma mensagem que você possa deixar para essas pessoas que têm um sonho mesmo de morar fora, de sair do país, de que elas podem de fato fazer isso, mas que seja aí talvez com orientação, mas sem desanimar e desacreditar que é possível. Eu só vou dar um recado pro povo enquanto você pensa na resposta. Pode ser? Pode ser. Meu povo, tá curtindo esse podcast? Eu tenho certeza. Eu quero que você copie esse link, vai lá no compartilhar e manda pro grupo de família. Sabe por quê? Aquela tia sua que inventa história, que não pode. Para com isso. Você pode sim ir para outro país. A sua família pode ter oportunidade de viajar para Disney, mas tudo com orientação e fazendo da forma certa. Mas Pablo, não deu certo pro meu tio. Ele foi recusado lá no visto. Meu filho, você já sabe o caminho, a Ana Freitas aqui vai te orientar, tá bom? Então, para você que está nos acompanhando, eu agradeço demais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É muito importante, viu? Porque assuntos chiques como esse aqui você vai ter toda semana também. Não perca não, tá bom? Ana, já quero te agradecer demais, sério. Eu que quero agradecer. Você como advogada e especialista no assunto, eu fiquei preso na conversa, eu tenho muita dificuldade quando eu gosto muito, fico preso na conversa da pessoa, eu fico escutando. Aí de repente você para e fala, meu Deus, eu até me perdi na pergunta, porque na verdade eu gosto e é quando a pessoa conecta com a fala e você faz isso com maestria. Você mostra conhecimento e claro, como você começou dizendo no podcast, é o seu propósito. E quando a gente descobre um propósito da gente, a tendência é fazer o melhor, é voar. E eu tenho certeza que o sucesso ainda vai ser maior para você. Amém. Como diz Pra Paulo nós. Vieira, o melhor ainda está por vir. Eu acredito muito nisso. Mas fala com o meu povo naquela câmera. Eles têm um sonho de ir pra fora do país, a oportunidade, pra não desistir, não é mesmo? Não, eu acho que a gente nasceu para ser feliz. Eu acho que a gente, antes de mais nada, né, você citou o Paulo Vieira, a gente tem que se conhecer a nossa identidade, mas também a autorresponsabilidade, entender que todas as nossas ações, elas vão trazer, né, consequências. E assim, gente, vocês nasceram para ser feliz, buscar formas de realizações. E assim, eu posso te falar que eu já vi cada coisa que as pessoas não iam imaginar que elas, né, conseguissem, que fosse possível, e eu advogo totalmente nesse sentido de que eu fiz até hoje, coisas que eu não imaginaria que eu fizesse, que eu iria fazer, mas isso se deve a você expandir sua cabeça, você conhecer o diferente, respeitar o diferente, né, e ser feliz. Show de bola. E eu tô muito feliz com a sua presença aqui. E dizer o seguinte, as portas do podcast estão sempre abertas para você, independentemente da língua que você for usar, espanhol, alemão, não sei o quê. Fica à vontade e venha mais vezes. Obrigado, viu? Obrigada, viu? Deus abençoe sua jornada. Valeu? Também a sua também. Tamo junto. Meu povo, gostou? Se quiser saber mais sobre a Ana Freitas, deixa aqui, Zaca. Coloca o arroba dela aqui, pode trocar por esse. Coloca o arroba da Ana Freitas. Quero convidar você
a seguir a Ana Freitas lá no Instagram também. Tire todas as suas dúvidas, chama ela lá. Consultoria é muito importante, é isso que eu falo sempre, pra gente não fazer coisa errada lá na frente, tá certo? Ó, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado mesmo você que ficou até aqui. Dê o seu like aí pra dizer, ó, Pablo, eu permaneci. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo que é muito importante e, claro, se inscrever. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de LF Studio, videocast e podcast, tá? Estrutura de cinema é esse espaço aqui que conta com o apoio do Chiquinho e do Léo. Um mais feio que o outro, mas o serviço dos meninos é bonito, tá bom? Vou ficando por aqui, lembrando sempre, meu povo, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.